Fala pessoal, muito boa noite, começando a live de domingo hoje, domingo 28 de fevereiro, último dia do mês de fevereiro, né? E um mês que foi extremamente conturbado, quando a gente observa as performances das bolsas dos mercados internacionais, foi de fato um mês muito difícil, muito duro, mas especialmente aqui, né? Especialmente na Bolsa Brasileira, mais um mês onde vimos o cenário se repetir, né? Questões relacionadas tanto, né, a receios relacionados à pandemia de fato, preocupações quanto à inflação, mas mais do que isso, preocupação quanto à política, né, e como o andamento da política é efetuado aqui no país. É óbvio que eu vou comentar sobre tudo isso hoje, afinal não tem como não comentar, né? Foi exatamente esse o contexto que contribuiu para uma performance tão negativa do Ibovespa ao longo da última semana, mas nunca se esqueçam, né? Também temos notícias corporativas, por mais que às vezes parece, né, que ficou no passado, parece que a gente já não, né, a bolsa já não opera mais de acordo com essas questões, os resultados, enfim. Eu vou comentar sobre algumas notícias super importantes. Tivemos o anúncio da maior fusão do mercado, né, dos últimos anos. Desde Itaú Unibanco, a gente não via uma fusão de duas empresas tão relevantes quanto o anúncio desse fim de semana. Não tem como deixarmos de abordar os resultados que tivemos, né? Eu vou comentar muito brevemente sobre alguns resultados, principalmente, né, sobre os bons pagamentos de dividendos de algumas empresas. Então tudo isso vai ser abordado nessa live. Até por conta disso eu vou ter que acelerar bastante, né? Tem muito assunto para a gente conversar. Vou passar rapidinho sobre as novas ofertas, né, os novos IPOs que devem vir ao mercado em breve. E então a gente pode ir para o encerramento. Hoje eu vou acelerar porque eu sei que tem muita gente, né, que está ansioso. Muita gente está ansiosa, no caso, para a final da Copa do Brasil, que vai começar às 9 horas. Eu não sei se vou conseguir assistir, tenho alguns compromissos, infelizmente, mas em respeito a essas pessoas, né? Vamos acelerar então. Afinal, a live, né, pode ir até 9h03, porque eu comecei lá 8h05, 8h04, pode ir até 9h03, mas eu vou acelerar para acabar antes que isso, tá? Então vamos lá, galera, vou começar a falar sobre o que aconteceu na semana passada, tá? A gente veio, né, numa sequência negativa já há algumas semanas na Bolsa Brasileira, no Ibovespa, perdendo força, mas a semana passada foi de fato a mais conturbada. A performance do Ibovespa na segunda-feira foi a pior desde o Moro Day, né, como as pessoas costumam falar, desde quando o ministro Sérgio Moro acabou deixando o cargo, né, bom, enfim, ali em meados de setembro talvez, né, deixou o ministério e trouxe essa preocupação quanto ao andamento do país. Nessa semana tivemos uma questão novamente política, né, afetando a bolsa e sendo responsável por aquela queda de mais de 5% na segunda-feira. Ao longo de toda a semana, né, a bolsa perdeu mais de 7%. Eu vou entrar nos detalhes, tá? Eu não vou falar exatamente sobre Petrobras agora e as mudanças que ocorreram, vou falar um pouquinho mais para frente. Mas um breve panorama da semana, é claro que a gente tem que abordar isso, né? Então, na sexta-feira foram mais 2% de perdas no índice, né? A bolsa por aqui perdeu 2.222 pontos praticamente. E um dia bastante negativo para todos, né, os ativos de risco ao redor do mundo. E o que tem atribuído, né, esse mau humor no cenário internacional tem sido a preocupação quanto à retomada, né, mais forte do que muitos bancos centrais imaginam das atividades econômicas. A gente acompanhou, né, os yields dos treasuries e também dos títulos, né, europeus acelerando ao longo da última semana. E isso trouxe uma preocupação. Bom, se os yields estão subindo, o mercado está acreditando que, né, a gente pode ver uma pressão inflacionária no curto prazo. E caso haja uma pressão inflacionária no curto prazo não, mas mais cedo do que o mercado inicialmente previa. O Fed, por exemplo, dava com perspectiva elevação na taxa de juros somente no meio de 2023. Né? Então o mercado começa a achar que a elevação na taxa de juros pode ocorrer mais cedo do que o imaginado. E caso ocorra mais cedo do que o imaginado,
Isso pesa bastante sobre algumas empresas, principalmente aquelas que dependem de um ambiente favorável em termos de política monetária para o crescimento, né, como as ações de tecnologia nos Estados Unidos. Então, a reabertura, né, da economia, somado a reabertura da economia, que obviamente não é tão favorável assim para as empresas de tecnologia, né, somado ao ambiente onde a taxa de juros se elevam, mais dificuldade, né, para obter crédito, por exemplo, enfim, um crédito mais custoso, custo de capital subindo, isso trouxe um mau humor muito grande e uma mudança naquela rotação que a gente estava observando, né? Desde o início da pandemia, quem se beneficiou foram empresas do setor de tecnologia e aquelas mais ligadas ao setor de commodities. Então a gente viu, por exemplo, sofrendo. Então a gente viu, por exemplo, a Nasdaq disparando, Dow Jones, né, com dificuldade para caminhar. E o que aconteceu foi exatamente o movimento contrário, né? Até, se não me engano, na segunda ou terça-feira, a Dow Jones bateu suas máximas históricas e a Nasdaq desabou ao longo dessa semana. Então, no cenário internacional, esse é o noticiário que tem pressionado, tá, as bolsas. Então, por aqui, obviamente, as questões políticas acabam somando esse mau humor internacional. Acompanhamos, por exemplo, na sexta-feira um novo noticiário, né, de que André Brandão, presidente do Banco do Brasil, já teria decidido deixar o cargo após interferências recentes em estatais, como na troca do comando da Petrobras, e por consequência o mau humor se estendeu e a gente teve uma performance ainda mais fraca por aqui, né? A bolsa perdeu então 7% na semana, o Ibovespa perdeu 7% ao longo dessa última semana, tá? Bom, além disso, né, de notícias positivas, algumas temos por aqui também. Tivemos a divulgação de alguns resultados muito bons, né? Novamente os frigoríficos divulgando fortes resultados, mas as performances muito distintas, né, na sexta-feira. Então Minerva e BRF publicaram seus resultados referentes ao quarto trimestre de 2020 na quinta-feira à noite. E na sexta-feira, curiosamente, vimos a BRF cair 7%, enquanto a Minerva subiu 3,3%. E o que, né, qual foi a grande divergência para que essas performances fossem tão distintas dentre elas? Foi, de fato, né, o momento que o investidor olhou para o futuro. O passado, o quarto tri foi bom, mas qual que é, né, qual que é a diferença entre as duas companhias no futuro? Por mais que haja uma preocupação quanto à alta, né, do preço dos gados aqui no Brasil, batendo R$300 a arroba, enfim, investidores se sentem bastante desconfortáveis com as altas dos grãos. Temos acompanhado, por exemplo, milho, né, soja, enfim, disparando, batendo suas máximas históricas, os agricultores por aqui, os fazendeiros já vendendo, né, a sua produção daqui a um ano para garantir esses preços elevados, né, como os preços estão elevados, o dólar explodindo, para o agro brasileiro é muito positivo. Só que a BRF utiliza, né, exatamente esses insumos como rações para frangos e porcos, né, que é o forte da companhia. Então as margens devem ficar apertadas e o mercado tem dificuldade em saber, né, se a empresa conseguirá repassar esses preços. Afinal, tinha um estoque grande, então esses resultados ainda não demonstraram essa pressão, né, por conta da alta tanto do milho quanto da soja, né? Então a preocupação é essa. No futuro, será que a BRF vai conseguir repassar preços, repassar os seus custos nos preços dos seus produtos, enfim? Enquanto a Minerva ainda tem um cenário bem mais sólido, por mais que o arroba do gado esteja lá em cima, né? E além disso, tivemos anúncio de pagamentos muito fortes de dividendos de Minerva. Para quem acompanha nas nossas carteiras, a carteira de dividendos teve por um bom tempo Minerva. Já nessa expectativa, né, a empresa reduziu muito sua alavancagem, gerou muito caixa no ano passado e distribuiu 78% do lucro líquido ao longo de 2020. Logo, a empresa se posicionou como uma das melhores pagadoras de dividendos ao longo do ano. Foram mais ou menos 11%, né, de dividend yield ao longo de 2020. E é engraçado, eu lembro que muita gente veio questionar, mas Henrique, Minerva não paga dividendos desde 2017, como vocês estão incluindo na carteira de dividendos? É porque a gente tinha essa expectativa e ela se confirmou. Bom, saiu uma notícia também, depois do fechamento do mercado, um interlocutor do Palácio do Planalto, ouvido pela Bloomberg, disse a seguinte frase, né? A saída de Guedes do comando do Ministério da Economia é considerada uma questão de tempo dentro do governo. E também foram divulgados, né, em algumas fotos na Veja
sobre a conversa que Guedes teve com o Bolsonaro depois da troca da presidência da Petrobras. Curiosamente, Guedes disse que, né, sei lá, ele usou um termo do exército, né, como se fosse, sei lá, o seu general se sentiu bastante atingido com essa mudança, sentiu lesado, os impactos econômicos são muito grandes, enfim. Claro que a gente sempre, né, tem uma certa cautela quando fontes dizem, mas é algo que a gente tem que manter no radar, né, principalmente porque as mudanças têm sido bastante expressivas no comando das estatais, né, as interferências do governo começam a preocupar de fato. E com base nisso, né, com base nesse cenário, nos 3 primeiros dias, né, na verdade, se não me engano, foi de sexta a terça, quando esse noticiário da Petrobras ficou ainda mais inflamado, investidor gringo que estava entrando forte na bolsa começou a se sentir bastante desconfortável em fazer novos investimentos por aqui. A gente já via, né, investidor gringo com um saldo no ano de quase 30 bilhões em entradas só em 2021. Mas nesses 3 dias, gringo retirou quase 10 bilhões de reais da bolsa, tá? Obviamente com receios quanto a esse cenário. Gringo não gosta de instabilidade, gringo não gosta de interferência, gringo não gosta desse tipo de conversa, né? Pensa assim, o gringo ele tem oportunidade de investir em empresas do mundo inteiro. Se ele está investindo aqui, porque ele via muito potencial, obviamente. Só que por que ele vai se arriscar, né, em vez de investir observando as questões operacionais da empresa, por que ele vai investir numa empresa que a qualquer momento pode sofrer uma interferência do governo e todo o cenário se alterar? Né? Até essa semana, o presidente e o Silvio Luna, o general que vai assumir a Petrobras, disseram que a Petrobras tem que ter, né, também um viés social, não só um viés de contribuir lucros, distribuir os lucros aos acionistas, gerar caixa, enfim, mas também tem que ter esse viés social. E isso o gringo odeia, né? Então não à toa a gente começou a ver esse movimento. Eu vou começar a falar sobre vacinas aqui e depois a gente passa no noticiário corporativo, onde eu vou estender um pouquinho mais sobre Petrobras, Eletrobras e Banco do Brasil, tá? Mas aí nós vamos falar também sobre Hapvida Intermédica, a fusão, né? O anúncio de aquisição da Melius, recente também bastante interessante. Enfim, algumas notícias importantes que saíram ao longo, né, dessa semana. Depois vamos falar um pouquinho sobre o dividendo anunciado pela Vale e aí a gente parte para as ofertas, tá? Mas vamos começar aqui então, falar sobre um pouquinho sobre vacinas. Um golinho de água apenas. Bom, vacinas. Aqui no Brasil nós já tivemos quase 2 milhões de pessoas que já receberam a segunda dose, né, da vacinação contra a Covid. E, bom, por um lado, óbvio que é uma notícia, né, feliz, mas não é tão positiva assim. Só como base de comparação, os Estados Unidos já vacinou mais de 20 milhões de pessoas com as 2 doses e mais de 40 milhões de pessoas com uma dose. Então começa a abrir uma distância expressiva, né, entre alguns países e o Brasil no ritmo de vacinação. Tanto, né, quando a gente observa os Estados Unidos, Israel deve ser o primeiro país a se livrar, né, vacinar a população em massa, muito diferente, obviamente, né, por conta da geografia do país. Mas aqui a gente tem uma grande dificuldade em acelerar essa vacinação que preocupa, né, a retomada da atividade econômica. A gente já começou a ver anúncios muito fortes de isolamento sendo efetuados ao longo dessa semana. Não sei se vocês acompanharam, mas mortes por dia naquela média móvel de 7 dias já atingiu mais de 1.500, né, e tem se acelerado cada vez mais. A informação que temos é que as UTIs, os leitos, né, de UTIs estão bastante cheios, alguns já próximo da sua capacidade máxima, até mesmo em hospitais privados, aqui de São Paulo, o que é muito, muito preocupante, né? Logo, se temos um cenário como esse, é natural que a gente veja, né, anúncios de novos isolamentos. Aqui em São Paulo, o governador João Dória voltou a anunciar restrições severas, né? A partir das 20 horas os comércios terão que ser fechados, né? Já tinha anunciado também toque de recolher entre as 23 horas e as 5 da manhã, né? E começa a se acelerar cada vez mais essa questão novamente. Isso preocupa bastante a retomada da economia, ainda mais no momento que já temos,
né, pressão vindo do exterior quanto à alta dos yields, por conta da aceleração, né, da atividade econômica por lá, e também essas mudanças no governo, né, das estatais que tem preocupado gringo. Né? Gringo parou de entrar na bolsa, e óbvio que preocupa a gente também. Então o cenário começa a ficar bastante conturbado nesse momento. Tá? Quanto a notícias de vacinas ainda temos, né, que o Ministério da Saúde assinou o contrato para a compra de 20 milhões de doses da vacina da Covaxin, porém essa vacina ainda não tem registro no país, tá? Tanto para uso emergencial quanto para uso definitivo. Bom, São Paulo poderá comprar doses de outras vacinas além da Coronavac, segundo o governador João Dória. Já o ABC Paulista decretou toque de recolher para conter o avanço da Covid-19. Nos Estados Unidos, notícia que temos é que os Estados Unidos, né, o país, então autorizou a vacina da Johnson & Johnson contra a Covid-19, sendo a terceira disponível por lá. Temos uma notícia super positiva, né, que parece que a vacina da Johnson & Johnson é de apenas uma dose, e isso pode acelerar então ainda mais o ritmo de vacinação nos Estados Unidos. Temos também, né, algumas pessoas dizendo, eu conheço algumas pessoas que moram lá, que tem por volta dos seus 30 e 35 anos, que deve já ser vacinado em maio, tá? Então isso mostra a grande diferença quanto ao ritmo de vacinação imposto, né, entre os países, e naturalmente lá a economia vai se acelerar mais rápido, que é óbvio, muito positivo para a Bolsa também. Temos aqui relatos do pessoal do Sul, né, a Fran falando aqui que o Rio Grande do Sul também está nessa questão, e é verdade, né, você pega, por exemplo, a final da Copa do Brasil, Palmeiras e Grêmio, no caso, era para acontecer à tarde, né, mas a polícia, o governo do Rio Grande do Sul, junto com a polícia, pediram para que fosse, né, o jogo começasse às 9 da noite, para evitar também aglomeração. Bom, olha lá, a Lud comentou exatamente o que eu ia falar agora. Como eu estava falando sobre Estados Unidos, né, e a autorização da vacina da Johnson & Johnson, temos uma notícia também dos Estados Unidos que saiu nesse sábado, de que aquele pacote de Joe Biden, que foi prometido desde, né, do começo da campanha, que na verdade era um pacote que o Trump tentou implementar, não conseguiu por conta das divergências entre republicanos e democratas no fim, né, do seu mandato e as eleições. Tivemos a notícia então que aquele plano de 1,9 tri de dólares de incentivo fiscal, né, um pacote de alívio para a economia, foi aprovado na Câmara dos Estados Unidos, tá? Uma vitória legislativa então para Joe Biden, e a votação irá agora ao Senado. A pergunta da Lud por aqui, se já está no preço. Lud, eu acho que assim, o mercado sim tinha expectativa que esse pacote fosse ser aprovado. Agora, se está 100% no preço, não tenho certeza quanto a isso, mas é uma questão ambígua. Por um lado é positivo porque, né, contribui para a atividade econômica norte-americana e a aceleração dela, mas eu já disse algumas vezes, e vou ser repetitivo quanto a isso, que a grande preocupação do mercado internacional hoje é exatamente essa, né? A atividade econômica se acelerando muito rápido, e a preocupação quanto à inflação nos Estados Unidos. Os yields dos treasuries se aceleraram muito ao longo dessa semana. Talvez já, né, nessa perspectiva de aprovação, acho que parcialmente já está no preço, mas traz um bom humor quanto à aceleração da economia, mas a preocupação quanto, né, à possibilidade de juros sendo elevados de maneira mais rápida por lá. E isso pressiona o nosso câmbio aqui, né? O dólar por aqui chegou a bater R$ 5,60 ao longo dessa semana, por conta disso, né, a paridade de juros. Quem estudou economia sabe como funciona, mas se você tem, né, elevação da taxa de juros por lá, é natural que haja, né, um fluxo monetário maior para aquele país e naturalmente eleve, né, o custo do dólar. Dessa forma, a preocupação, né, se eleva quanto ao câmbio por aqui. A gente tem visto o IGPM já batendo, né, anualizado os seus 28%, as commodities cada vez mais fortes, né, no cenário internacional, e assim continuará. O boom vai ser, não vai ser, né, prejudicado, pelo menos no curto prazo, com esse cenário. Temos acompanhado diferentes economias do mundo utilizando, né, precisa utilizar a commodity para investimentos, e a retomada, principalmente para a utilização de infraestrutura, né, de investimentos em infraestrutura. O minério de ferro é um exemplo disso, sendo negociado acima de $170 a tonelada na China. O petróleo disparou também ao longo dessas últimas semanas, né, principalmente por conta
da questão climática no Texas, mas mesmo depois, né, quando essa questão começou a ser resolvida, vimos que o petróleo não perdeu tanta força assim, né? O Brent segue negociando entre 63 e 65 o barril. Então o cenário vai permanecer assim, papel e celulose disparando, Suzano e Klabin elevando cada vez mais, né, seus preços no cenário internacional. Para mim, assim, é uma questão, como a galera fala, né, no mercado, é no-brainer. No-brainer. O cenário conturbado que pode, né, continuar trazendo preocupação quanto ao câmbio aqui no país, as questões políticas, enfim, tudo que eu já comentei aqui não impacta as operações das empresas, né, exportadoras de commodities. Na verdade, até beneficia, porque você consegue negociar a patamares mais elevados no cenário internacional. Então não tem como não ter essas empresas na carteira, não tem como dizer que essas empresas não são as top picks. Se eu pudesse, né, assim, como eu sou analista e dou recomendação, eu não posso ter em carteira, né, essas empresas que eu tanto comento. Mas para mim, assim, eu não tenho dúvida de que o cenário é muito positivo para essas companhias, e por mais que a pressão seja grande na bolsa, e se você vê, né, que essas empresas estão apanhando, por exemplo, uma Vale da Vida, está apanhando por conta do cenário, esse contexto que tem ocorrido, mas a operação dela vai continuar gerando muito caixa, vai pagar muito dividendo, buy opportunity, tá? Na minha opinião, buy opportunity. Bom, vamos falar sobre notícias corporativas, né, até essa preocupação quanto ao futuro da economia fez com que estrangeiros reduzissem sua posição vendida em taxa de juros futuro, né, por 6 sessões consecutivas. Né, todas essas sessões ao longo dessa última semana foi o mesmo movimento, que conversa com a performance da Bolsa. Né? Ou seja, reduzindo posição vendida em taxa de juros traz uma preocupação, obviamente, né, para o investidor estrangeiro, ele demonstra que está preocupado com a economia brasileira e, por consequência, a gente viu o fluxo também de investimento em bolsas sair, né, do país em praticamente 10 bi. Só corroborando, então, com tudo que a gente tem falado por aqui. Agora vamos falar sobre o Banco do Brasil, então. Eu cheguei a comentar brevemente, mas eu vou comentar sobre isso agora, tá? Mais a fundo. Tivemos a notícia de que o Brandão pensou em deixar o comando do Banco do Brasil. Né? Saiu numa coluna, se não me engano, da Veja também, nessa sexta-feira. Ele se sentiu incomodado com o que aconteceu coisa de um mês atrás, não sei se vocês se lembram, mas o André Brandão, que veio do HSBC, né, para assumir o comando do Banco do Brasil e fazer uma reestruturação na empresa, enxugar, né, a companhia, tal como o Bradesco fez. Se você pegar o resultado do quarto tri do Bradesco, você vai observar que o Bradesco fechou mais de 1.000 agências, mandou muita gente embora. Natural, todos os bancos têm feito isso, né, o setor tem ficado cada vez mais digital e também o cenário de pandemia contribui para esse movimento. É histórico, né? O Banco do Brasil sempre teve um ROI muito menor do que os outros bancos do setor, porque é um banco muito menos eficiente, natural. Né? Uma estatal que tem dificuldade na demissão, tem dificuldade em implementação de qualquer medida de contenção de gastos. O André Brandão foi contratado para conseguir implementar da maneira que for, né, esse tipo de medida. E ele chegou a anunciar, ali em meados, né, talvez de fevereiro, um plano de fechamento de agências e demissão voluntária, né, de seus funcionários. Só que talvez, e pensando não em questão estritamente, né, relacionada às operações do Banco do Brasil, mas uma questão mais política, ele tem errado um pouquinho no timing, né, que ele anunciou essa medida. Por quê? Porque foi exatamente no momento que o governo estava cedendo bastante, muitos recursos, né, ao Congresso para conseguir eleger Arthur Lira como presidente da Câmara dos Deputados. Estava aquele debate grande, né, quem venceria, se seria o Baleia Rossi ou o Arthur Lira, o Baleia com apoio do Maia, que tem uma articulação política muito forte. Né? Então foi num momento, e obviamente o Bolsonaro ficou bastante bravo, né, com essa situação, porque o André Brandão anunciou esse fechamento bem no momento onde estava essa disputa política. E obviamente que você perde capital político com esse tipo de medida, porque tem uma pressão nos deputados. Os deputados são pressionados, né, pela população que reside naquelas cidades. Às vezes a cidade só tem uma agência do Banco do Brasil, ele vai lá e fecha, perde a agência. Muita gente, né, não sabe ainda nem usar celular para pagar conta, para fazer o que seja.
e se sente muito lesado, né? Essas pessoas se sentem muito lesadas e pressionaram então os deputados pressionaram Arthur Lira pressionou Bolsonaro e quase que André Brandão foi demitido por implementar exatamente o que ele tinha proposto, né, quando foi contratado, o que o governo esperava dele quando ele foi contratado. Talvez o timing tenha sido errado, talvez tivesse esperado um mês para fazer isso, né, não teria essa repercussão tão negativa. Teve até greve, né, o Banco do Brasil ficou fechado aí por um ou 2 dias nas últimas semanas por conta dessa greve. Então ele já tinha quase sido mandado embora, obviamente que ele ficou muito chateado, parece que a Tereza Cristina, né, que é a ministra da Agricultura, parece que o próprio Paulo Guedes, né, também ajudou a intervir nessa situação, convenceu o Bolsonaro de não tomar essa medida e já tinha pressionado os papéis do banco lá atrás. Passou-se o tempo e ele viu, né, como o Bolsonaro agiu com Castelo Branco e se sentiu bastante desconfortável com a situação e, bom, a notícia que tinha saído era que ele estava pensando em deixar o comando do Banco do Brasil por esperar que poderia ser o próximo alvo, né? É melhor você pedir a demissão e falar, olha, eu não vou ficar nesse governo aqui, do que daqui 2, 3 dias, né, o governo vir e te mandar embora. Ainda mais quando você tem um currículo como o dele, né? Ele sai e arruma emprego em outro grande banco, em outro lugar, fácil. Não é gente como a gente. Ah, não, fui demitido e agora vou ficar sem dinheiro. Não é essa a situação. Então, né, obviamente que trouxe essa preocupação, mas vale ressaltar, saiu um comunicado do Banco do Brasil, depois do fechamento do mercado na sexta-feira, informando que não tinha havido renúncia por parte do André Brandão, tá, até o momento. Então, até sexta-feira à noite, Brandão não pediu demissão. Ele pode ter pensado nisso, pode ter conversado com algumas pessoas ao seu redor sobre essa possibilidade? Pode, mas pedir demissão ele não pediu. E óbvio que é uma notícia positiva, ele é um nome muito qualificado, né, para a posição, espero de fato que permaneça por lá. Agora, saindo do Banco do Brasil, um outro papel que também foi muito pressionado nessa semana, a Petrobras. Eu não vou voltar a contar a história do que aconteceu na Petrobras, todo mundo já sabe, né? Eu acho que todo mundo já está até um pouco cansado de ouvir sobre esse tema. Só que a empresa foi bastante curioso, né? A empresa tomou uma pancada muito forte na segunda-feira, caiu, né, só na segunda-feira os seus 20, 21%, devido nessa mudança no comando da companhia. E, bom, na terça-feira iludiu muita gente, né? Muitas pessoas entraram na segunda-feira depois de estar caindo aqueles 20, 21%, falando, não, tá muito barato, eu vou comprar isso daqui. E na terça-feira já disparou os seus, talvez, 7, 8, 10%. Agora, a empresa divulgou, né, os seus resultados também, né, de um dia para o outro, resultados muito fortes, mas eu vou voltar a falar sobre o resultado, tá? Eu já tinha dito no Morning Call da Guide, mas não tinha dito aqui, na live de domingo ainda. O resultado, pessoal, tomar muito cuidado quando você lê o título da notícia sobre um resultado. Porque, assim, os jornalistas, né, querendo ou não, apesar dele acompanhar o dia a dia da empresa, ele não é um analista. Então, ele normalmente pega, né, o resultado e escreve exatamente o que a empresa escreveu no resultado. Só que a empresa, às vezes, não deixa claro os ajustes que o mercado olha com muita atenção. Por quê? Porque sobre um resultado, o que importa, na verdade, é o que é recorrente. Ou seja, o que a empresa está fazendo agora e vai continuar fazendo no futuro para fazer com que ela continue gerando caixa. Não importa, assim, claro que importa uma vez ou outra, né, um resultado extraordinário, uma inversão, por exemplo, de crédito, né, de ICMS, enfim, PIS/COFINS, isso daí tem acontecido bastante, uma vez ou outra pode trazer um bom humor, mas o que importa num resultado são as questões recorrentes, o quanto a empresa gerou de caixa hoje, vai continuar gerando no próximo trimestre, por aí vai. E isso dificilmente jornalista escreve sobre isso, né? Às vezes escreve se a companhia escreveu no resultado deixando de forma bem clara. Só que se não fez isso, não vai estar escrito no título da notícia. Aí a gente vai ver, por exemplo, lucro líquido da Petrobras subiu 4.285% no último resultado. E isso não quer dizer muita coisa, tá? O que a gente tem que olhar então são os resultados ajustados, tá? O EBITDA ajustado da Petrobras veio em linha com o que o mercado esperava. Se não me engano, o mercado esperava 34 bilhões e veio 35. Então o resultado foi bom, foi um resultado legal, mas não foi essa coisa toda que muita gente esperou, né, que muita gente acreditou que tivesse sido.
Naturalmente a gente viu, né, naquele dia a Petrobras começar na sessão subindo os 4% e depois que a galera começou a absorver melhor o resultado, o papel afundou, né? E aí, vou passar a minha visão, tá? Eu hoje, Henrique, não é recomendação, não estou dizendo o que você tem que fazer, eu estou dizendo que eu me sinto mais confortável, tá? Eu me sinto mais confortável em recomendar o posicionamento, por exemplo, numa PetroRio. Eu prefiro estar posicionado numa PetroRio. Por quê? O cenário, como eu disse, para o petróleo segue muito positivo, né? Barril disparando. E depois dessa mudança no comando da empresa, a minha preocupação não é exatamente se vai ter mais mudanças, né? Se vai trocar, se os conselheiros vão ser trocados, se a gente vai ver, né, algum diretor ou outros mudando de posição. Enfim. Minha preocupação não é essa. Minha preocupação é que, bom, já foi mais do que dito, né, pelo Silvio Luna e também pelo Bolsonaro, de que a empresa vai deixar de ter um enfoque, né, exclusivo nas suas operações, mas também um enfoque social. Isso para mim já traz uma preocupação enorme e também pros gringos já está mais do que claro. Agora, caso tenha uma mudança na política de preço, né, deixar o preço um pouco mais estável, né, no patamar tal específico, eu não sei se a empresa vai conseguir se beneficiar, né, se vai continuar realizando os reajustes que estavam sendo efetuados no comando, quando estava no comando do Castelo Branco, né? Até não sei se vocês viram aquela declaração dele, naquele call de resultados, ele estava com uma camiseta escrito Mind the Gap, né? Que é basicamente preste atenção na defasagem, né? E é algo que me preocupa. Então, assim, tem uma PetroRio que hoje vai se beneficiar dessa alta expressiva, né? Que está todo mundo esperando que ocorra para o petróleo, para a commodity em si. A empresa acabou de fazer um follow-on, levantou mais 2 bi, já disse que vai utilizar desse recurso para expandir suas operações em alguns campos e fazer novas aquisições. Uma empresa que tem elevado o seu nível de eficiência, né? Então me parece assim um case mais tranquilo. Para que eu vou correr o risco, né, de investir numa Petrobras? Pode ser que, caso essas interferências não sejam, né, de fato efetuadas, pode ser que de fato a Petrobras volte ao patamar de R$30, sendo negociada a 22, putz, legal, subiu seus 30%, baita oportunidade. Só que eu prefiro ficar de fora, eu, Henrique. Eu, atualmente, prefiro ficar de fora de todas as estatais. Tá? Eu não consigo... Né, o cenário já está muito conturbado no exterior, né, as questões sanitárias aqui também, com a pandemia. Eu prefiro colocar esse risco de fora, como eu vinha falando sobre IRB desde fevereiro do ano passado. Né? Para que eu vou correr o risco de me posicionar em IRB nesse momento, dado que o contexto já está muito louco, né? O mundo já está muito louco. Então, assim, eu não consigo encontrar razões para isso, eu prefiro ficar de fora, tá? Já no lado oposto, né, a gente viu o Eletrobras sendo um grande destaque nessa semana. Dá mais um golinho de água aqui, tô falando bastante, né? No lado oposto, a Eletrobras foi um grande destaque nessa semana, com a perspectiva, né, o envio do governo da MP da privatização ao Congresso. Agora, óbvio que traz um viés positivo, porque quando o Bolsonaro disse que iria colocar o dedo também na energia elétrica, todo mundo acreditou que poderia ser uma notícia muito negativa e, na verdade, foi uma notícia positiva, né? O que deu a entender foi o seguinte: Guedes se sentiu muito lesado com a mudança no comando da Petrobras e, em contrapartida, então, Bolsonaro fez um esforço político na Eletrobras para compensar, né, esse humor negativo que gerou, naturalmente, no Paulo Guedes. O governo acenou aos caminhoneiros, o que, se a gente pode ter, né, olhar com um viés positivo para essas últimas atitudes, é que, bom, o que o Bolsonaro fez foi muito simples, né, muito claro. Ele estendeu as mãos, né, as suas duas mãos, os pés aos caminhoneiros e demonstrou que claramente a Faria Lima ficou de lado. Os caminhoneiros, assim, eu acho bem difícil, né, que eles possam chamar uma greve depois de um aceno desse. Ele mandou embora o presidente da empresa que todo mundo gostava, na Faria Lima, e acenou aos caminhoneiros. Então acho que, quanto a isso, algo positivo de fato. Ao mesmo tempo, para compensar, ele estendeu a mão à Faria Lima no dia seguinte com a MP da Eletrobras.
Só que o problema da MP, da privatização da Eletrobras, que na verdade ela é uma capitalização, né, não é uma privatização nesse momento, ou seja, a empresa vai, né, pretende fazer uma capitalização em 2021 e o governo não vai entrar, ou seja, vai ser diluído, a sua participação acionária na Eletrobras vai ser diluída para mais ou menos 46%, vai deixar de ter, né, a sua participação majoritária, mas vai manter o golden share, né, ou seja, questões sensíveis continuarão tendo a determinação do governo. De toda forma, né, segundo a própria Arco, a consultoria política acredita que a votação para essa capitalização ocorreria 2 semanas antes do Natal, ou seja, é algo para o fim do ano, não vai acontecer nada agora. E a gente sabe como Brasília funciona. Se tem a perspectiva que é para 2 semanas antes do Natal, pode acreditar que vai ficar para 2022. Né? Dificilmente vai acontecer esse ano. E uma possível privatização de fato da Eletrobras, né, segundo o próprio Bolsonaro, só poderia ocorrer no eventual segundo mandato. Até acredito, atualmente, que, né, Bolsonaro tem grandes chances de reeleição, mas assim, Eletrobras, então, dificilmente alguma coisa concreta acontecerá agora. O que mantém, né, esse meu viés de que eu prefiro ficar fora das estatais. Muito risco, né, pode ter grandes retornos no futuro, sim, mas tem empresas muito boas no setor de energia que eu me sinto mais confortável em posicionar. Né, eu prefiro estar posicionado numa PetroRio do que numa Petrobras. Prefiro estar posicionado quer ficar no bancão, Itaú, Bradesco e Banco do Brasil nesse momento. Então, tá, assim, essa é a minha visão quanto ao que tem ocorrido com as estatais. E além disso, tem pontos como esse daqui. Senadores apresentaram 101 emendas à MP que prevê a privatização da Eletrobras, né? Então, quando você olha, né, tanto deputados federais quanto senadores, a MP recebeu 570 emendas. Então acaba desvirtuando totalmente o projeto, isso demora pra caramba pra ser votado, enfim, prefiro ficar de fora. Vamos começar a falar sobre coisas boas aqui. Essa live tá muito tensa, né? Vamos começar a falar sobre coisas boas. Tivemos alguns anúncios muito interessantes de aquisição no noticiário corporativo. E a primeira delas ocorreu na sexta-feira, se não me engano, saiu essa notícia. Foi a notícia de Melius. A Melius, né, a empresa que fez a IPO recentemente, uma empresa que atua, né, com cupons e cashback, originando vendas ao varejo, anunciou sua primeira aquisição depois do IPO e uma aquisição bastante expressiva para o histórico da Melius. Tá? A empresa comprou 51,2% da, não sei como fala isso aqui, talvez Picodi.com por 120 milhões de reais. É um site de cupons polonês. Um site de cupons polonês. Pelo que a gente acompanhou, estava até lendo, né, matéria no Brasil Journal, os executivos da Melius já vinham namorando com essa companhia há um bom tempo, mas não tinha, né, liquidez suficiente para fazer a aquisição. Depois do IPO, então, conseguiram comprar por 120 milhões de reais, 51,2%. Tem ainda uma cláusula que, se a Melius, né, quiser, pode comprar ao longo dos próximos anos a participação restante, 48,8%, né, pelo mesmo valor, ou seja, por mais 120 milhões de reais, caso a empresa ainda bata algumas metas, né, tem tudo isso na cláusula da aquisição. O que a empresa pretende fazer? Né, um business de cupom que pretende agora apresentar cashback como ela já faz aqui no Brasil, e isso traz, né, uma recorrência muito maior na base de usuários. A base de usuários da Melius tem crescido a ritmos muito acelerados, mais do que o mercado previa inicialmente, não à toa, é um papel que subiu quase 100% esse ano, e a gente mantém, né, um viés bastante positivo quanto à companhia. Ela até está com um projeto novo aqui, né, saiu uma notícia de que a Melius está dando cashback em triplo a consumidores em dezenas de lojas, com uma nova campanha, então buscando acelerar ainda mais nessa recorrência e também a base de consumidores em seus negócios. Agora, a grande notícia, tá? A grande notícia do fim de semana é que eu vou falar agora. A grande notícia vem de uma uma fusão super relevante que foi concluída, né? Claro que ainda depende de aval de alguns órgãos regulatórios, mas que chegaram a um acordo nesse fim de semana, que é Hapvida e Notre Dame Intermédica.
Hapvida e Notre Dame Intermédica chegaram a um acordo de fusão que cria uma gigante de 110 bilhões de reais. Tá? O negócio formará uma gigante então com 13,6 milhões de usuários de convênio médico e dental, com receita combinada de mais de 18 bilhões de reais. A Hapvida ficará com 53,6% da companhia combinada, já a Intermédica ficará com 46,4%. Tá? O conselho terá então 9 membros, sendo 5 da Hapvida, 2 da Intermédica e 2 independentes. O grupo combinado terá 84 hospitais, 280 clínicas e 257 unidades de medicina diagnóstica no país. Obviamente a transação ainda depende da aprovação do CAD e da ANS, Agência Nacional de Saúde. E a aquisição foi realizada com prêmio nas ações da Intermédica de 15%. Estava sendo negociado anteriormente 10%, então a Intermédica conseguiu um prêmio um pouquinho maior. Notícia super interessante, a maior fusão desde Itaú Unibanco do país. Forma então mais uma empresa, mais uma gigante da saúde que vale mais de 100 bi. A outra que valia até o momento era a Redditor, agora temos duas gigantes da saúde, tínhamos algumas grandes e a Redditor como gigante, agora temos duas gigantes da saúde no país. É muito interessante porque verticaliza os negócios das companhias, então cria uma verticalização e isso gera muita sinergia, reduz os custos, as bases de dados integradas, isso gera muito retorno para as duas companhias no longo prazo. E a perspectiva é que não haja grandes dificuldades de aprovação no CAD. Por quê? Porque a presença mais forte da Hapvida é no nordeste do país e da Intermédica é no sudeste, sul-sudeste. Então, é um negócio que deve de fato ser concretizado. Claro que o CAD demora um tempo para avaliar, mas no meu ponto de vista, mesmo a Hapvida pagando um prêmio um pouco maior do que era esperado nessa aquisição, ainda vejo com muito bons olhos. As sinergias que serão criadas com essa aquisição são enormes. De fato, vai criar uma... E algo que eu não falei, mas que eu achei super interessante, teremos dois CEOs nas companhias. O CEO da Hapvida vai cuidar do negócio no Nordeste, o CEO da Intermédica vai cuidar do negócio aqui mais na região sul do país. O que mantém o know-how, enquanto as empresas são integradas, mantém o know-how, o forte know-how que cada um possui nas suas localizações. Então, pessoal, vejo com muito bons olhos essa fusão, gostei da notícia. A gente tem Hapvida na nossa carteira Top Picks, E, bom, notícia positiva então, a principal notícia do fim de semana, a principal fusão dos últimos tempos. Ao contrário do que temos acompanhado de noticiário quanto a Localize e Unidas, A perspectiva para essa fusão de Localize e Unidas já começa a se deteriorar, pessoas do mercado se sentem muito cautelosas, acreditam que o CAD não deve aprovar, Bom, quanto a notícias, ainda temos algumas aqui. A 2W Energia fechou um acordo com a WEG para fornecimento de 33 aerogeradores. Muita gente me perguntou de WEG nesse fim de semana, ao longo dessa semana, na verdade, mas a WEG, pessoal, apresentou um resultado muito bom? Sim, muito bom o resultado de WEG, Mas trouxe a declaração do CEO trouxe um viés um pouco negativo, Ele disse que o crescimento da empresa esse ano não deve ser tão acelerado como a gente viu em 2020, e o mercado gosta de crescimento, não tem jeito. Quanto que vai crescer esse ano, enfim, a não ser que vai ser um pouquinho menor que isso, o mercado bate mesmo na ação, caiu 7% num dia. Eu sigo positivo, sigo gostando da empresa, uma baita empresa para mim, talvez a empresa mais bem gerida do país, Bom, BTG Pactual recebeu o comunicado de que a gestora de investimentos BlackRock realizou a venda de units, atingindo participação acionária inferior a 5% das preferenciais de classe A do banco, ou seja, BlackRock então desfez um pouquinho da sua posição de BTG, também desfez a sua posição de lojas americanas, parcialmente de lojas americanas que subiu 40% em uma sessão, nessa semana, a Lame 3 subiu 40%, devemos ter então uma fusão muito interessante. A B2W colocando para dentro as operações da Lojas Americanas. Para quem não sabe, a B2W apresenta resultados negativos, prejuízos já faz muito tempo, e por consequência ela tem créditos tributários, créditos que podem ser utilizados então no futuro depois dessa aquisição. Vai criar uma empresa, entre aspas, muitas aspas aqui, parecida com a Magalu, com uma operação forte tanto no digital quanto no varejo físico. A Lojas Americanas também fechou parceria essa semana para operar
né, algumas lojas de conveniência, né, da BRDT. Então a Lame está caminhando a passos lentos para um caminho bastante interessante. Tá? O que vai falar das grandes varejistas, Henrique? Eu não ia falar nada, para ser sincero, mas a gente vai ter os resultados essa semana. Tá? Então muitas das respostas que o mercado espera vão ser dadas nessa semana. E já vou te falar o que o mercado tem esperado, principalmente para Via Varejo. Espera que haja uma desaceleração muito grande em 2021. Conversei com o RI da empresa há pouco tempo atrás e foi exatamente isso que eles me disseram. Tá? A perspectiva de auxílio emergencial sendo interrompido, diminuindo ao longo de 2021, pode fazer com que a empresa, né, no olhar do mercado, apresente também um crescimento mais modesto do que em 2020. A empresa fala que vai crescer 30% em GMV, tá, em 2021, mas o mercado já não acredita, acha que teve uma antecipação, né, das compras ao longo de 2020 por conta da pandemia, do auxílio emergencial, enfim. Então vamos observar ao longo, tá, esse noticiário se acelerando ao longo dessa semana com as divulgações, tá? Super importante, Via Varejo batendo R$12, eu continuo muito positivo, tá? Eu acho que nesse patamar de preço, curto prazo. Henrique, quando que vai mudar essa tendência? Quando vai começar a andar? Pode ser no resultado? Pode ser no resultado, mas é difícil prever, ainda mais nesse ambiente, né, complicado no cenário internacional. Agora, o meu ponto de vista é que nesse patamar de preço a empresa está barata, tá? Minha opinião. Bom, a Anatel aprovou o edital para o leilão de frequências do 5G. O documento será enviado agora para análise do TCU. A expectativa é que o certame aconteça ainda no primeiro semestre desse ano. Tá? Quanto a resultados, eu vou comentar rapidinho só sobre os dividendos anunciados pela Vale. A empresa divulgou os resultados tão sólidos quanto esperávamos, resultados muito fortes, deve continuar apresentando resultado também em 2021, recorde, gerando caixa absurdamente, pagando muito dividendo, perspectiva é de um dividend yield de mais de 10% no patamar de preço atual. Só nesse último anúncio, né, um dividend yield de mais de 4%, já tinha, né, voltado a pagar dividendos na última divulgação. Deixou para trás alguns pesos, algumas âncoras super importantes, né? Deixou para trás, por exemplo, Brumadinho, né? Assim, historicamente nunca vai deixar para trás, né? Tá marcado na história da empresa, mas quanto a impactos futuros financeiros, talvez tenha deixado tudo para trás com um acordo realizado com o governo de Minas. A empresa também, né, esse trimestre foi marcado pelo BNDES de fato vendendo sua posição na Vale, que é super positivo, voltou a pagar dividendos e vai gerar muito caixa em 2021. Claro que as questões relacionadas às barragens sempre vão ser, né, um risco para a empresa, que o mercado vai se manter atento, mas o cenário, né, a operação continua sendo, no meu ponto de vista, uma das mais claras na Bolsa, né, o cenário mais claro para uma operação super bem sucedida que deve ocorrer ao longo desse ano. Sobre ofertas, tivemos muitas empresas dizendo, né, que só nessa semana foram 10 anunciando, né, entrando na fila sobre possíveis IPOs. Eu trouxe alguns, tá, que saíram ao longo dos últimos dias. Primeiro, uma notícia interessante, o fundo Ponta Sul ficou com 10% da Bemob, segundo uma notícia que saiu no site Telesíntese. A elétrica Rio Alto mira IPO para investir em usinas solares, segundo fontes ouvidas pela Reuters. O Santander Brasil aprovou a cisão da GetNet, o Conselho aprovou a proposta de segregação da participação acionária detida pelo Santander Brasil em sua subsidiária integral, GetNet, por meio de uma cisão a ser deliberada por acionistas numa AGE, né, uma Assembleia Geral Extraordinária, marcada para o dia 31 de março. Então a gente vai possivelmente ter uma listagem da GetNet em breve na Bolsa. Tá? A Tegra, a Bolsa, fabricante... Perdão, pessoal, como vocês notaram, deu pau na minha internet aqui. Eu vou voltar a falar mais um pouquinho sobre o que eu estava dizendo. Tá? Então a Santander Brasil aprovou a cisão da GetNet, o Conselho aprovou a proposta de segregação da participação acionária detida pelo Santander Brasil em sua subsidiária integral GetNet por meio de uma cisão a ser deliberada por Assembleia Geral Extraordinária marcada para o dia 31 de março. Podemos ver então em breve uma listagem da GetNet. Tá? A Tegra, a ex-Brookfield, entrou com pedido de IPO para voltar à Bolsa. A fabricante de implementos rodoviários Librelato pediu registro de IPO. A Get Ninjas e a PIF-PAF engrossaram a fila de futuros IPOs da Bolsa. Tá? No momento, então, a CVM analisa a entrada de 42 empresas. Apenas essa semana houve entrada de 10 empresas na lista da CVM. Bom,
A expectativa é que o volume de ofertas então cresça 50% em relação ao ano anterior, o que de fato vai fazer, né, com que haja uma evolução do mercado muito grande. Oportunidades serão abertas para investimentos em setores que hoje a gente tem pouca, né, oportunidade por enquanto. E, bom, amanhã a gente vai ter o início das negociações do açaí na bolsa, tá? Com o ticker ASAI3, ASAI3 no caso. Então quem tinha posição até sexta-feira em Pão de Açúcar vai receber os seus direitos, então, e obviamente, né, vai ter um leilão para definir o preço do açaí, e é o business que mais cresce, né? O segmento de atacado é o business que mais cresce tanto no grupo Pão de Açúcar quanto também no Carrefour. Eu tenho um viés muito positivo para Pão de Açúcar depois dessa listagem. Eu acho que a gente vai conseguir então, né, destravar um valor importante para os papéis da companhia que hoje, né, são negociados a patamares muito baixos. Se você desconta o atacado, você tira o atacado da conta, né, ele negocia muito próximo do zero. Todo o business de varejo, toda aquela lojinha de Pão de Açúcar que tem perto da sua casa, o mercado avalia como se não tivesse valor nenhum, né, da participação do êxito, enfim. Então, pessoal, é uma notícia que me agrada também. Vamos ver, né, vamos ver como que vai ser amanhã com esse cenário sendo determinado. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar hoje. Agradecer, eu vi aqui muita gente mandando elogio, tal, pessoal aqui da Invista Mais, né, presente na live. Márcio Bandeira aqui dizendo também, né, estamos juntos, a gente tem live marcada terça-feira, eu e o Márcio Bandeira, no canal dele Distrito Financeiro. A gente vai falar sobre as novas carteiras da Guide. Lembrando que amanhã, pessoal, teremos a divulgação, né, de todas as nossas carteiras, né, a carteira Topix, Small Caps, dividendos, carteira semanal também, carteira BDR, todas as carteiras da Guide serão divulgadas amanhã. Participe do nosso grupo do Telegram, nós avisaremos quando as carteiras estiverem no site, tá? O nosso site, o Guia Financeiro, vocês terão acesso a todas as nossas carteiras, nossas opiniões. Já adianto que todas as nossas carteiras estão com performances acima do benchmark esse ano, ou seja, o dividendo está melhor do que o IDIV, a Topix está melhor do que o Ibovespa. Então a gente tem acertado já há algum tempo, né? O histórico de fato é muito bom. Acho que vale a pena pelo menos dar uma olhada, tá? Não fique de fora. Rodrigo Azevedo da GT, grande abraço também à GT, que tem captado pouco, né, Rodrigo? Tem captado pouco, tem ganho todas as nossas, todos os troféus aqui. Sempre entro ali no LinkedIn e vejo vocês ganhando troféu novo, super merecido. E obrigado pela parceria. Sangari presente aqui na live também. Valeu, galera. Fico muito feliz pela presença, tanto dos parceiros da Guide, quanto também do pessoal que me acompanha no dia a dia, né? Então, é isso, galera. Amanhã, às 8h45, estarei ao vivo no Instagram da Guide Investimentos para fazer o Morning Call já com as notícias novas que teremos na manhã, tá? Agradeço pela presença de todos. Semana que vem estou de volta aqui na live de domingo a partir das 8 da noite. Até a próxima. Valeu, valeu, Augusto. Muitas mensagens que eu vi aqui também. Valeu sempre pelo apoio. Vigoras, grande abraço. Meu amigo Luciano, um abraço também. Sueli, muito obrigado. Simone, sempre presente. Rodrigues Filho, enfim, todo mundo aí. Glapos, qual o canal no Telegram? O link tá na biografia do meu Instagram aqui, tá? Só você entrar que vai estar lá o link. Rafael, chegou atrasado aqui, essa live vai ser postada agora no Instagram e também no YouTube, tá? Então a live inteira vai estar postada. Então é isso, galera. Valeu pela presença, até mais, uma boa noite. Tomara que o Palmeiras ganhe hoje. Tchau, tchau.